مرحبا يا حبيبي يا حبيبتي. اسمي Cláudia Assaf. Meu nome é Cláudia Assaf e sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à última aula da semana. O árabe é fácil. Ahlan wa sahlan. Ao longo da semana, o árabe é fácil. Nós passamos por vários aspectos do aprendizado do idioma árabe. Na primeira aula da semana, o árabe é fácil, nós nos dedicamos às dificuldades que muitos alunos enfrentam ao tentar aprender o idioma árabe. A primeira dificuldade que enfrentamos é acreditar que não é possível ou que é muito difícil aprender o idioma árabe. Vimos que essa crença cria uma trava na nossa cabeça e faz com que o nosso cérebro se esforce para não aprender. Então, o primeiro passo para conseguirmos de fato aprender algo novo é acreditar. Acreditar que isso é possível que vai fazer e que vai ser fácil, vai ser prazeroso o aprendizado. Depois nós vimos que não é produtivo iniciar os estudos do idioma árabe pulando a etapa do aprendizado do instrumento principal de escrita da língua, pulando a etapa da alfabetização. Cláudia, é impossível aprender o idioma árabe sem aprender o alfabeto? Olha, impossível não é. Vimos na primeira aula que algumas pessoas aprendem o idioma árabe com um mecanismo que eu não gosto, que é a transcrição. Elas aprendem? Aprendem. Até a página 2. Porque caso você queira se aprofundar nos estudos do idioma árabe, você vai precisar do alfabeto. Você vai precisar entender a diferença de cada som no idioma, vai precisar entender cada desenho de letra. Então, aprender o árabe com transcrição, dá para você se virar? Dá, mas atrapalha muito a evolução do aprendizado lá na frente. E ao final da aula 1, vimos que o idioma árabe conta com 22 dialetos distintos, um para cada país que tem o árabe como língua oficial. Complicado aprender esse idioma, não é? Não é. Vimos na segunda aula que não precisamos aprender os 22 dialetos. Podemos iniciar, tá? Podemos iniciar os nossos estudos pelo idioma árabe moderno padrão. É o primeiro pilar da minha metodologia, da metodologia que eu usei para construir o meu curso de árabe moderno padrão, que eu vou abrir matrículas daqui a pouco, ainda hoje. Olha, o árabe moderno padrão, gente, é o idioma árabe oficial, propriamente dito, tá? Inclusive, via de regra, o árabe coloquial, dialetal, nem pode ser escrito. Então, ao aprender o idioma árabe moderno padrão, al-lugha al-arabiyya al-fusha, você será capaz de se comunicar com qualquer interlocutor árabe, independentemente da origem desse interlocutor. Todos eles falam o árabe moderno padrão, até porque os livros são escritos no árabe clássico, os telejornais são transmitidos em árabe clássico ou moderno padrão, né? Então, eles falam o árabe clássico, o padrão. Outro pilar importante que nós vimos na segunda aula da nossa semana foi o de iniciar os estudos do idioma árabe pela alfabetização. Nossa, Cláudia, você está falando isso de novo? Sim, pessoal, estou falando de novo, sim, tá? Porque eu acredito tanto no poder da alfabetização para que você consiga deslanchar nos estudos do idioma árabe, que quando eu criei a minha metodologia, eu coloquei essa etapa como um pilar do método. Sem a alfabetização não adianta, tá? O estudo do idioma árabe vai ficar prejudicado. E você pode até achar que vai levar muito tempo para conseguir assimilar um alfabeto tão diferente do nosso. E eu digo para você que com as técnicas que eu desenvolvi, pensando justamente nas pessoas que têm o português como língua materna, você consegue aprender toda a lógica da escrita árabe em até 15 dias, se você estudar 1 hora por dia, tá? Esses 15 dias podem até parecer perda de tempo, agora no início, tá? Somente agora no início, mas será um ganho de tempo inenarrável lá na frente. Você vai me agradecer. Ao final da segunda aula, nós vimos o último pilar da metodologia que eu desenvolvi para o ensino do idioma árabe moderno padrão, que é acreditar que aprender o idioma árabe é para você e colocar a mão na massa em busca desse aprendizado. Como? Repetindo.
Não é invenção, pessoal, é neurociência. O cérebro aprende pela repetição. É repetindo que você informa para o seu cérebro que aquele assunto é importante e que você precisa lembrar dele com rapidez. E o cérebro vai lá e cria muitas conexões para te dar acesso a essa informação. E na nossa última aula, na terceira aula da semana O Árabe é Fácil, a gente colocou um pouco da mão na massa, lembra? E nós vimos algumas características da escrita árabe e até escrevemos uma palavra em árabe. Bem, me diz se você lembra o significado da palavra que escrevemos na aula de ontem, hein? Quero saber. Então, pode escrever aí no chat, nos comentários, eu leio todos, tá, gente? Escreve aí para eu poder ler. Pois é, na aula de ontem nós escrevemos em árabe a palavra Habib, que quer dizer querido, tá? Quer dizer querido. E vimos dentro daquela tabela de formatos que cada letra da palavra Habib assume, a depender da posição da letra dentro da palavra, uma forma diferente. Ué, Cláudia, mas por que a mesma letra tem mais de um formato a depender do local, do lugar onde ocupa na palavra? A gente viu isso também, gente, na aula passada. Vou relembrar aqui com vocês e quem souber a resposta já pode escrever aqui para mim por que tem essa mudança de formato a depender do local que a letra está na palavra. Em árabe não existe letra de forma, gente. A cursividade da escrita é obrigatória. Então, quando nós vemos uma letra em árabe solta, dizemos que essa letra está na sua forma isolada. E a depender da posição da letra dentro da palavra, ela assume algumas formas que permitem que a ligação com a letra anterior ou com a próxima seja feita. E depois de toda essa jornada junto comigo, é possível que você esteja se perguntando: quem é essa Cláudia Assaf aí para poder estar falando tudo isso para mim? Assaf é meu sobrenome, é de origem árabe. Meus avós vieram da Síria para o Brasil como imigrantes em meados de 1920. Mais precisamente, 1925 a vovó Diba e em 1926 meu vovô Abraão, Allah yarhamu, ficaram no Brasil até morrer. Eu era pré-adolescente quando faleceram. Allah yarhamu. A verdade é que eles eram analfabetos. Analfabeto, gente, no próprio idioma árabe. No Brasil, o meu vovô Abraão, ele era mascate, vendia de porta em porta. Eram muito pobres, mesmo assim guerreiros, muito guerreiros que foram, eles conseguiram criar com louvor suas 6 filhas, entre elas a minha mãe. Allah yarhamha. Muitos pensam que eu aprendi o árabe com eles, mas isso não aconteceu. Como você bem conhece seus amigos brasileiros com sobrenome árabe, eles não falam árabe. O mesmo se deu comigo, com meus primos, com meus irmãos. Ninguém fala árabe na minha família, gente. Ninguém. Pois bem, eu cresci ouvindo meus avós falarem entre si, mas eu não aprendi nada naquela época. Eu posso dizer até que eu fui exposta a uma outra língua, nem português, nem árabe, mas um porto-árabe, digamos assim, criado pela primeira geração, minha mãe e minhas tias, e que elas até hoje falam. Minha mãezinha faleceu recentemente. Eram deduções do árabe coloquial que as minhas tias faziam por conta própria do árabe coloquial que os meus avós sírios, os pais delas, falavam, coitados. Ou seja, elas deduziam o significado, né, o significado das palavras de acordo com o entendimento que elas faziam, mas não necessariamente era o significado real daquela palavra do idioma árabe. Surgia assim o porto-árabe da família Assaf. Então, ao contrário do que você imaginou, eu sou bem assim, como você. Aprendi o árabe como segunda língua e depois de adulta. E isso porque eu senti em mim um desejo, gente, um desejo muito forte de conhecer o idioma dos meus ancestrais, e conhecendo o idioma deles, eu acreditava que ia aprender mais a respeito da própria história da minha origem. Isso mesmo, cada um tem o seu motivo para querer aprender o árabe, seja por motivo religioso, seja por turístico, seja por motivo profissional, de relacionamento afetivo, de estudo, pesquisa, negócios e, como no meu caso, motivo referente ao resgate da própria história. Seja seu motivo qual for, faça como eu fiz. Acredite nele, acredite nele.
Quando eu passei no vestibular para cursar matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vi que o Instituto de Matemática da UFRJ ficava no mesmo campus da Faculdade de Letras, lá, gente, em 1988, tá? Eu pensei assim, vou visitar o setor de ensino do árabe da Faculdade de Letras da UFRJ, que na verdade se chama Departamento de Letras Orientais e Eslavas, isso mesmo. Lá, os alunos de outros cursos da UFRJ poderiam se matricular em matérias avulsas da Faculdade de Letras. E foi o que eu fiz. Eu cursei disciplinas de língua árabe e literatura árabe por 5 semestres. Comecei do zero absoluto, tá? Diria até que eu comecei do negativo, porque teria de desconstruir termos do porto árabe da família Assaf, que eu ouvia desde criança com as minhas tias e a minha mãezinha falando árabe. Por exemplo, a palavra carro, que em árabe é sayara, elas falavam suq, que é o verbo dirigir, suq. Lembro bem dos meus professores, hoje aposentados, Ageni, Ibrahim, João Batista. Pois bem, passado o tempo da universidade, já bem empregada na IBM Brasil como analista de sistemas, que me ocupava, claro, grande parte do meu tempo, uma multinacional, vocês podem imaginar, o sonho de dar continuidade ao aprendizado do idioma dos meus antepassados continuava forte, mas agora cada vez mais distante. E a ideia de não conseguir dar continuidade no meu sonho de aprender o idioma árabe fluentemente começou a me custar muito caro. Ao longo da vida, nós vamos deixando várias coisas para trás, né, gente? Nossos sonhos, nossos desejos vão sendo colocados de lado para a gente poder viver a vida adulta. Trabalho, filhos, enfim, a vida, né? Mas esse sonho de falar o árabe fluentemente gritava no meu coração. E não ir atrás dele começou a custar caro para mim. Eu já quase não dormia. Então, eu precisava tomar uma decisão, tá? Tomar uma decisão. Eu senti que aquele era o momento do tudo ou nada. Como eu disse, o trabalho consumia grande parte do meu tempo, eu ainda tinha 20 e pouquinhos anos, era solteira, e naquela época não tinha internet, não tinha nada, gente. Não seria possível conciliar a vida profissional de uma analista de sistemas, de uma multinacional, com a dedicação necessária para o aprendizado do idioma árabe. Este é um problema que a internet hoje conseguiu resolver. Com o avanço dos cursos online e o amadurecimento, eu diria assim, da educação à distância, o conhecimento ficou mais acessível, não só em termos de preço, de mobilidade, mas, sobretudo, de tempo. Agora é possível você estudar de qualquer lugar, a qualquer tempo. Feito esses parênteses, quando eu ansiava por aprender árabe, eu não tinha disponível a internet. Então, eu joguei com as minhas possibilidades naquela ocasião. Eu tinha diante de mim 2 opções. Continuar no conforto da minha jornada, formada na faculdade, empregada numa excelente multinacional que consumia quase mais de 15 horas do dia, ou largar tudo para trás e correr para realizar esse sonho que ficava cada vez mais forte em mim. Bom, só de eu estar aqui, você já deve imaginar qual foi a minha escolha, a minha louca escolha. Então, naquele tempo, como eu já disse, não havia internet, tá? Então, eu pensei que para eu poder aprender fluentemente o árabe como eu queria, eu deveria ir morar num país árabe e estudar por lá esse idioma que tanto me fascinava. Aí eu me dirigi ao consulado da Síria, que havia ali em Copacabana, Rio de Janeiro. Hoje ele já não existe mais, está fechado. Eu escolhi a Síria porque era a terra dos meus avós. Lá eu fui informada de que havia sim um programa de bolsa para estudar árabe no Instituto de Árabe para nativos, para não nativos, né? Ma'had Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya lil-Janab, vinculado à Universidade de Damasco. Fiz a inscrição na bolsa e só isso já me fez um bem danado. Passado quase um ano, recebo a resposta. Eu havia sido selecionada para o curso de língua árabe padrão. A decisão entre largar tudo e ir foi uma das mais desafiantes da minha vida até hoje, mas eu enfrentei o medo do desconhecido, larguei tudo e fui atrás do meu sonho. Eu conto tudo isso no meu livro Diário de Bordo, um voo com destino à carreira diplomática. Bem, chegando lá na Síria, vocês podem imaginar o choque de realidade que eu sofri. Ninguém falava inglês
tá? E meu árabe se limitava ao bom dia, boa noite, como vai você? A cidade universitária não era o lugar mais confortável do mundo, mas eu não poderia voltar atrás. Afinal, eu tinha largado tudo para estar ali. Cheguei para o primeiro dia de aula, vi a minha professora Rada falando só árabe e ali havia começado a minha jornada. Ou eu aprendia árabe, ou eu aprendia árabe. Eu me lembro que cheguei 2 semanas depois de o curso na Síria já ter iniciado. Entrei na sala, no meio da aula, ela só falava e escrevia em árabe. Na frente de todos os alunos, ela me perguntou se eu poderia escrever meu nome na lousa, e em árabe, claro. Eu escrevi meu nome completo em árabe, Cláudia Assaf Bastos, e todos aplaudiram. A professora Rada abriu um largo sorriso e disse: Ahlan wa sahlan, Cláudia Assaf. Seja bem-vinda, Cláudia Assaf. Ela ainda estava alfabetizando os alunos, gente, que demoravam muito a compreender a escrita. Mas havia algo que eu entendia, algo que me facilitava falar e ouvir corretamente o árabe. Poderia até ser que eu não conhecesse determinada palavra, mas eu era capaz de ouvir, entender o que foi dito e buscar o significado dessa palavra em algum dicionário, por exemplo. Entender que eu digo escrever. É com base nessa sensação que eu tive ao entrar no meu curso de árabe lá na Síria que eu desenvolvi a minha metodologia de ensino e por isso eu dou tanta ênfase à etapa da alfabetização. Ter chegado à Síria já alfabetizada fez toda a diferença, que me deu a liberdade de estudar até sozinha depois da aula, né, quando terminava a aula, ou até mesmo ajudar os meus colegas de classe. Sim, definitivamente eu havia percebido que conhecer muito bem o alfabeto árabe e o som emitido por cada uma das letras iria facilitar e muito o meu aprendizado. Saber com maestria o alfabeto árabe me possibilitou estar assim alguns passos à frente dos meus colegas de classe. Aos poucos eu percebia, gente, que o aprendizado do árabe dos meus colegas ficava muito mais lento do que o meu. A minha capacidade de aprender árabe foi elevada exponencialmente no momento em que eu tinha um conhecimento preciso, cirúrgico desse alfabeto. Então eu passei a ajudar na alfabetização dos meus colegas de classe e percebi que, à medida que eu ensinava o alfabeto árabe para eles, o aprendizado do idioma em sala desses meus colegas deslanchava. Até minha relação com eles mudou. Eu sentia certa reverência à minha pessoa por eu ter estendido a minha mão a eles. Eram russos, turcos. Pois bem, passaram-se os 2 anos do curso em Damasco e, ao final, eu sentia que ainda havia espaço para melhorar o meu árabe. E então eu pensei assim, se eu pudesse trabalhar no mundo árabe, eu teria a oportunidade de usar, porque língua é prática, gente, e assim consolidar de vez o meu árabe. E foi aí que eu tive a minha primeira surpresa em termos de oportunidade que o idioma árabe viria me trazer. Depois de conseguir uma oportunidade de entrar para a aviação na Gulf Air, Tayaran al-Khalij, eu deparei com um novo objetivo. Eu queria ser identificada pela empresa Gulf Air como uma comissária falante do árabe, ou uma Arabic Speaker, como era feita a classificação. Para que isso fosse possível, eu deveria ser capaz de fazer aqueles anúncios na cabine do avião, sabe, gente, aos passageiros, mas em árabe. E me vi diante de mais um desafio. O texto desses anúncios a bordo eram todos padronizados pela empresa. Eu passei a ter aquela apostilinha na bolsa, né, embaixo do braço, e pedi para os comissários árabes gravarem no meu Walkman. Lembra a fita cassete, gente? Então, cada parágrafo do texto, cada parágrafo. E eu treinava a leitura ouvindo aquela gravação várias vezes ao dia, por meses a fio. Só um parêntese aqui, como você pode perceber, a minha metodologia é baseada na minha história. Aqui eu percebi o poder da repetição, que hoje é o 3º pilar da minha metodologia, da metodologia do meu curso de árabe moderno padrão. No dia do meu teste para ser incluída no hall de comissários falantes de árabe, proeza somente dos nativos, gente. Eu fui aprovada e com louvor. Desculpa a emoção.
Desculpa, gente, é porque quando a gente supera nós mesmos, a emoção é indescritível, não há outra. Aqui não fosse o meu conhecimento da escrita árabe, isso não teria acontecido. E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês as boas-vindas que eu dava aos passageiros a bordo, no anúncio de rádio da aeronave, por exemplo, num voo, deixa eu até pegar para simular que aqui a gente está com um radinho, né? Num voo, por exemplo, Rihla, voo Bahrein para Londres, de duração de 7 horas, 7 saat, em que voaremos a uma altura, né? Irtifa'a, de 30 mil pés, 30,000 qadam, a bordo, ala matni, do serviço, khadamat, a-Saqra Dhahabi, do Falcão Dourado, a Saqra Dhahabi da Gulfer. Então vamos lá. سيداتي نساتي سادتي يسعد الله صباحكم بكل خير جميع أفراد الطاقم يسرني أن أرحب بكم على متن الطائرة طيران الخليج خدمات الصقر الذهبي وفي رحلة رقم 91 والمتجهة إلى لندن سوف تستغرق الرحلة إلى لندن حوالي 7 ساعات وسنحلق على ارتفاع وقدره 30,000 قدم. Ai, ai, que saudade da aviação. Mais uma vez, o conhecimento profundo do alfabeto árabe foi o responsável por me dar a coragem de treinar aquele anúncio lendo diretamente do árabe, pronúncia fidedigna, e finalmente ter a coragem e a cara de pau de apresentar minha leitura para a chefe do setor de árabe da comissaria da Gulfer e pedir que considerasse me credenciar com o bottom, né, aquele pin de Arabic Speaker ao lado dos que eu já tinha, português e inglês. Consegui ser identificada como Arabic Speaker dentro da companhia aérea árabe para a qual eu trabalhava. Isso foi um fenômeno na minha vida. Vocês não imaginam a minha felicidade. E a felicidade do meu bolso também, né? De conseguir aquele pin a mais, aquele bottom que me fez ingressar no time de comissários falante do árabe. É um time que só tinha nativos. É que a cada língua oficial inserida no nosso assentamento pessoal representava um acréscimo no salário. Passados quase 8 anos trabalhando na aviação, fora do meu amado Brasil, eu sou patriota, gente de carteirinha, toda a minha década de 1990 dedicada lá para a aviação, eu decidi largar a profissão de comissária de bordo e regressar ao Brasil, isso era 2000, e desta feita com o firme objetivo de prestar o concurso de admissão à carreira de diplomata para o Instituto Rio Branco, a Academia da Diplomacia Brasileira. O que consegui depois de 4 anos de intensos estudos para atingir essa meta, em 2006. Mais uma vez, saber o idioma árabe me trouxe oportunidades que eu não imaginava que apareceriam quando eu decidi largar tudo e ir estudar na Síria. Esse trecho da minha vida também é narrado no livro Diário de Bordo. Eu comecei a perceber o desejo de brasileiros pela língua árabe no próprio Instituto Rio Branco. Na minha turma, vários colegas diplomatas pediram para que eu formasse uma turma de estudo do árabe. E assim fizemos. Eu alfabetizei mais de 20 colegas diplomatas naquela época em aulas voluntárias aos sábados. Até hoje, esses meus amigos apreciam e se recordam com carinho daquele tempo. Boa tarde, meu nome é Maurício, eu sou diplomata, sou colega da Cláudia Assaf. A gente se conheceu no Instituto Rio Branco, onde inclusive ela deu aulas de árabe voluntariamente para a minha turma. Eu fui um dos alunos que fez árabe com ela, então ela tem uma didática muito boa, além de ser uma pessoa muito agradável, e não só isso, ela também tem um conhecimento da língua árabe fenomenal. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalhar juntos em algumas missões em países árabes, na Arábia Saudita, no Bahrein, mais recentemente, e nas 2 ocasiões em que a gente trabalhou realmente lado a lado, ficou muito claro para mim a importância de ter colegas que falem árabe no nível que ela fala, porque fazia realmente muita diferença para o dia a dia do nosso trabalho, né? Interlocução com todo tipo de gente, inclusive em níveis de formalidades distintos, o que é muito difícil no árabe, dado as diferenças entre as variantes do árabe faladas em diversos países, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa que ela ofereça um pouco desse
conhecimento que ela tem acumulado para os demais colegas e quem mais tiver interesse. Na carreira de diplomata, venho me especializando em temas afeitos às relações do Brasil com países árabes, mais especificamente países árabes do Golfo Arábico, que chamam Golfo Pérsico, mas os árabes preferem Golfo Arábico. Comecei pela Embaixada do Brasil em Doha, no estado do Catar, onde servi por 4 anos, de 2008 a 2012. Depois fui para Nova York, nas Nações Unidas, onde servi por 2 anos e lá o árabe é uma das línguas oficiais. Saindo da Arábia Saudita, eu fui servir na Embaixada do Brasil em Riad, capital do Reino da Arábia Saudita, onde eu servi de 2014 a 2017. E lá, na Arábia Saudita, era a jurisdição cumulativa com a República do Iêmen. Então, eu também estudei bastante a geopolítica iemenita e as relações bilaterais Brasil e Iêmen. Saindo da Arábia Saudita, eu segui também, eu voltei para o Brasil por um breve período de tempo, onde eu atuei no Itamaraty, no Departamento do Oriente Médio, e depois eu continuei minhas missões pelo Golfo Arábico, ou Pérsico, como os iranianos chamam, mas os árabes preferem falar Golfo Arábico. Eu segui para o Kuwait, a Embaixada do Brasil no Kuwait, com jurisdição cumulativa com o Reino do Bahrein. Hoje nós já temos embaixada no Reino do Bahrein, mas antes não. Eu servi no Kuwait de 2018 a 2021 e atualmente eu me encontro aqui no Sultanato de Omã, em missão na Embaixada do Brasil em Mascate, onde eu iniciei minhas funções aqui em dezembro de 2021 e minha missão é de 2 a 3 anos, né? Vamos ver quanto tempo eu fico aqui. Por volta de 2016, atuando como diplomata no Oriente Médio, eu me lembrava muito dos meus colegas estrangeiros da Universidade de Damasco, que tinham o seu árabe travado por não possuírem o conhecimento profundo do alfabeto árabe. Eu lembrava também dos meus colegas diplomatas que estavam sedentos em aprender o árabe na nossa academia diplomática. Eu percebi, gente, que não havia no Brasil um curso profundo de alfabetização, especificamente em árabe, que tornasse palatável muitas dores que eu, como falante do português, sentia quando eu estudava o árabe. Eu conheci brasileiros, gente, que arranhavam o árabe e mesmo assim com uma pronúncia pífia, muito ruim, muito distante do árabe nativo original. E isso porque não se davam o trabalho de conhecer o alfabeto. E por isso não faziam ideia dos sons emitidos por cada letra, principalmente aqueles sons sem o equivalente no português. E aí está o pulo do gato. Eu me lembrava também de todas as oportunidades que me apareceram ao longo de todos esses anos por ter me dedicado a aprender esse idioma, que muitas vezes as pessoas julgam negativamente, dizem que não serve para nada, que é perda de tempo ou outras coisas parecidas. Percebi que nascia em mim uma nova paixão, a possibilidade de sanar essa deficiência dos brasileiros e demais luso-falantes interessados em aprender o árabe, seja por qual motivo for. E assim nasceu a metodologia que eu desenvolvi e coloquei dentro do curso de Árabe Moderno Padrão, um curso especializado no ensino do árabe para pessoas que têm o português como a sua língua materna. Olha o depoimento do aluno Tarsis Lima. Que maravilhoso tudo, professora. Achei que nunca fosse aprender árabe, mas agora estou sabendo até falar pronomes demonstrativos. Olha esse depoimento da minha aluna Isadora. Eita, é danado de bom, como dizemos por aqui. Ela é da Paraíba. Que curso maravilhoso, uma metodologia que realmente funciona. Aulas leves e sempre muito interessantes. Foi um grande prazer fazer parte das pessoas que aprenderam tanto por aqui. É tão perfeito que não queria que acabasse. Ainda mais satisfatório é olhar desde a alfabetização até aqui e perceber toda a nossa evolução. Tenho certeza de que todos e todas aqui são extremamente gratos e felizes por tê-la como professora e por te ter, mesmo que de longe, acompanhando nossa evolução. É extremamente importante ter você me apoiando. Nem tenho palavras para descrever. Você está em meu coração, querida. Gratidão.
أنا سعيدة جدا. شكرا جزيلا. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Gente, tem também esse depoimento da minha aluna Carmen. Oi, Cláudia. Todos os exercícios foram ótimos, mas o de número 6 superou todas as expectativas. De fato, neste exercício, viramos o nosso cérebro do avesso. Incrível como um único exercício é capaz de testar tudo o que aprendemos ao longo de vários módulos. Confirmo a cada dia a importância de somente passarmos ao módulo seguinte quando estivermos entendendo e praticando bem o alfabeto. Porque a prova está aí, no exercício 6. Ou entendemos a lógica com o que aprendemos até aqui, ou ficaremos literalmente patinando nos sons e nas letras e não sairemos do lugar. Obrigada. Amei. Ainda não corrigi, mas acredito que fui bem. Ai, gente, eu tenho a minha aluna também, Dulcineia, que aprendeu, inclusive, a cantar o Pai Nosso em árabe. Vejam só. Olha só, pessoal, esse outro e-mail muito interessante que eu recebi. Sou sua mais nova seguidora. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizá-la pelo magnífico trabalho que você faz. Eu gostaria muito de aprender mais com você. Fiz inúmeras vezes cursos e nunca consegui aprender. Com 2 vídeos seus que eu assisti, eu consegui aprender algo que para mim parecia impossível. Você tem o dom de ensinar. Como eu faço para fazer o curso de alfabetização? Eu sou muçulmana e aprender o árabe padrão, para mim, é prioridade altíssima por conta do Alcorão. Gente, eu coloquei toda a minha dedicação nesse projeto e é por amor. E eu recebo muitos, mas muitos depoimentos como esses aí que eu mostrei para vocês dos meus alunos e daqui a pouco eu vou abrir as matrículas para a turma 9 do meu curso de árabe moderno padrão. Eu só queria que você parasse um pouco antes de eu abrir as matrículas e pensasse nos motivos pelo qual você quer aprender o idioma árabe. E se imagine agora, chegando lá, qual é a sensação que você vai ter quando tiver aprendido o idioma árabe? Qual sonho você estará realizando ao aprender o idioma árabe? É o sonho de ler o Corão? O sonho de aprender um idioma desafiante? Quais oportunidades você terá ao aprender o idioma árabe? Vai ser bom para a sua carreira? Para os seus negócios? E quanto vale para você todo esse conhecimento? Toda essa transformação que você viu um pouquinho com os meus alunos? Como vai ser a sua vida depois que você conseguir aprender o idioma árabe? E as oportunidades que virão e que você ainda não consegue nem enxergar hoje, como aconteceu comigo. Eu atirei no que vi, acertei no que não vi. O mercado de trabalho e de negociação no mundo árabe está em expansão, sem contar nas oportunidades que estarão cada vez mais presentes no próprio Brasil, para quem souber o árabe. Há fundos soberanos de investimentos no mundo árabe que estão comprando parte significativa de empresas brasileiras ou sendo parceiros de empresas brasileiras. Há cada vez mais investimento dos países árabes aí no Brasil. Pensando nisso, quanto você estaria disposto a investir para ter esse conhecimento na sua mão, para estudar no seu tempo, ver e rever quantas vezes quiser no prazo de 1 ano? Quanto você ainda pode ganhar com esse conhecimento em suas mãos? Como você quer estar em relação a esse sonho daqui a 1 ano? Porque o ano vai passar de qualquer forma, gente. E daqui a 1 ano é possível que você deseje ter começado hoje. Daqui a 1 ano pode ser que a oportunidade bata a sua porta e você fale, putz, se eu tivesse começado meus estudos 1 ano antes. E alguns podem dizer que o valor da matrícula é muito caro, que é um absurdo eu cobrar esse valor em um curso online.
Nesse caso, o que você precisa ponderar é a diferença entre o preço da matrícula do curso e o preço de você permanecer aí exatamente do jeito que você está. Pensa que essa é uma oportunidade de você aprender árabe sem precisar largar tudo e se mudar de país para poder aprender. E caso você queira mudar de país algum dia, essa é uma oportunidade de chegar no destino dos seus estudos já mais avançado, como aconteceu comigo, tendo autonomia para desenvolver o seu próprio aprendizado, minimizando dependências. E quando nós queremos muito uma transformação na nossa vida, a gente precisa pagar o preço. E quanto custa, Cláudia, para me matricular na turma 9 do curso de Árabe Moderno Padrão? Gente, a matrícula para entrar na turma 9 do curso de Árabe Moderno Padrão será de 12 vezes de R$ 199,31. Mas, Cláudia, esse valor é um absurdo, é muito caro, não tenho condições. A primeira coisa a falar sobre isso é que caro ou barato são conceitos muito relativos, tá, gente? Como eu disse a você, quanto vai te custar continuar aí no mesmo lugar que você está? Se a gente pegar esse valor de R$ 199,31, dividir ele por 30, que é a média de dias no mês, tá? Vamos ter um valor de mais ou menos R$ 6,70 por dia. Será que seu sonho de aprender árabe não vale R$ 6,70 por dia? Será que custa caro para você economizar R$ 6,70 por dia para aprender um idioma novo e desafiante? Mas tudo bem, se você achou esse valor muito caro para você que acompanhou a semana O Árabe é Fácil, está de fato interessado e comprometido com o aprendizado do idioma árabe e entendeu tudo que eu te disse até aqui, eu vou liberar um bônus, mas esse bônus é somente para os 100 primeiros alunos a se matricularem. Assim, a quem está realmente interessado aí para ir para um próximo patamar no idioma árabe, tá, gente? Os 100 primeiros alunos que se matricularem na turma 9 do meu curso Árabe Moderno Padrão terão R$ 500 de desconto. Assim, o valor da matrícula para a turma 9 do meu curso de Árabe Moderno Padrão para os 100 primeiros alunos é de 12 vezes R$ 149,41 ou R$ 1.497 à vista. Ah, mas eu já ia me esquecendo de uma coisa, gente. Eu organizei com a minha equipe um brinde para aquelas pessoas mais comprometidas, tá? Que estão muito, mas muito interessadas mesmo, tá? Se você se matricular na turma 9 do curso de Árabe Moderno Padrão, ainda hoje, até 23 horas e 59 minutos, tá? Você vai ganhar o meu livro Diário de Bordo, um voo com destino à carreira diplomática. Dessa vez, infelizmente, não tem como o livro ser autografado, tá? Porque ele vai ser enviado diretamente do Brasil e eu estou aqui no Sultanato de Omã. Mas ainda não acabou. Olha só, é muito presente que eu tenho para dar para vocês. Se você clicar no link que a minha equipe está disponibilizando agora aí no chat, agora, tá? Você vai garantir mais um desconto surpresa. Mas assim, esse não vai durar muito tempo, mesmo. Então clica no link que a minha equipe está disponibilizando agora no chat e corre para garantir seu livro e seu desconto surpresa. Eu aguardo você na turma 9 do meu curso de Árabe Moderno Padrão. E no que consiste exatamente o meu curso de Árabe Moderno Padrão? Assim como eu dividi os capítulos do meu livro Diário de Bordo, eu construí o meu curso de Árabe Moderno Padrão pensando nas fases de um voo. Então, o meu curso ele é composto hoje por 2 módulos. O primeiro módulo, Taxiando, a alfabetização, contém 17 aulas, totalizando cerca de 15 horas de aula. Ao se dedicar por cerca de 1 horinha por dia, o aluno que seguir o meu método vai aprender a ler e a escrever em árabe em 15 dias. Ou até menos, caso você possa se dedicar um pouquinho mais que 1 hora por dia. Neste módulo Taxiando, alfabetização, vamos explorar a fundo cada característica intrínseca de cada letra do alfabeto árabe. Vamos trabalhar de forma detalhada cada uma das formas de escrever cada letra desse alfabeto. Além disso, dedico grande parte do tempo do curso para o treino da
pronúncia de cada letra apresentada, ou seja, cada fonema do idioma árabe, inclusive com mnemônicos e truques para que um aluno luso-falante seja completamente capaz de pronunciar com precisão cada um desses fonemas e facilmente memorizar. O segundo módulo do curso é o módulo Decolando. Ambientação. Cada uma das aulas do módulo Decolando de Ambientação, todas escritas somente em árabe, está dividida em 4 partes. A primeira parte é a explicação do vocabulário, Sharh al-Mufradat, a explicação do vocabulário da lição por mim criada. A segunda parte de cada aula é o treinamento da leitura, Tadrib al-Qira'ah. Depois que o aluno concluiu o curso Taxiando de alfabetização e já é capaz de ler e escrever em árabe, e já levantamos o vocabulário das lições na parte 1 da aula, o treino da leitura é a parte do curso responsável por consolidar a decodificação da escrita, por dar fluidez, ginga, assim, simulando aquela belíssima fluência graças à técnica da repetição que praticaremos juntos, você e eu. A terceira parte da aula são os aspectos gramaticais, al-Qawa'id, do idioma árabe. A gramática é a estrutura da formação de um idioma. Então, em cada aula do módulo Decolando, eu me dedico a um aspecto gramatical, na parte 3 da aula, que compõe a estrutura do idioma árabe. Aos poucos, o conhecimento vai se sedimentando e crescendo e o idioma passa a fazer mais sentido para você. A quarta parte das aulas do módulo Decolando é voltada para uma imersão dentro da cultura árabe, destacando alguns pontos culturais bem interessantes dentro desse universo que é o mundo árabe e que me causaram surpresa quando eu cheguei ao mundo árabe. Além do conteúdo do curso propriamente dito, que já está maravilhoso, temos um compilado de lives disponíveis em um módulo extra. Lives com vocabulário, aspectos gramaticais, enfim, material dos mais diversos temas, tá? Que já não estão mais disponíveis no canal do YouTube. Um material riquíssimo, gente. Temos para essa turma 9 uma novidade. E claro, ela se estende também ao pessoal que já se matriculou nas turmas anteriores, tá? Eu nunca esqueço meus alunos. Esses são os encontros semanais para quem está no módulo Taxiando. O nosso compromisso é com a sua conclusão do curso e com o seu aprendizado. Então vai ter disponível para vocês um plantão de dúvidas semanal com o pessoal da minha equipe, alfabetizado pelo meu método. E eles vão estar lá semanalmente para te auxiliar a caminhar adiante para você que estiver se alfabetizando no módulo Taxiando. Quando você encerrar o módulo Taxiando, vai ser capaz de avançar pelo módulo Decolando, e aí eu tenho um outro bônus, uau, para vocês aí que avançarem. Uma vez por mês vai ter um encontro comigo, com um árabe nativo, o Bassel Abu Latif, um grande amigo que eu tenho, que é formado pela Universidade de Damasco em letras, tradução árabe, português, inglês, e nesse encontro mensal você poderá tirar qualquer dúvida com a gente, né? Nós temos ditado, prática de pronúncia, não tem como não aprender, gente, só se você não quiser. E por fim, nós temos ao final do módulo Decolando um e-book. Eu que fiz esse e-book, gente, com um compilado de alguns institutos de ensino do idioma árabe moderno padrão para não nativos. Como que eu fiz, né? Espalhados pelos 22 países da Liga Árabe. Além da contextualização desses países, né, contato das universidades e um preâmbulo que eu escrevi especialmente para esse e-book, contando da minha experiência na Síria, na época que eu estudei lá. E esse e-book não é comercializado, tá, gente? Não adianta nem perguntar quanto custa. E também não é disponibilizado em nenhum outro lugar na internet. E, além disso, o curso ainda conta com uma garantia incondicional de 14 dias. Então, se você decidir se matricular na turma 9 e, por acaso, não se adaptar à metodologia, sabe o que você faz? Pede seu dinheiro de volta. Sem esqueminhas, sem letra miúda, é só solicitar na plataforma. Quero meu dinheiro de volta. Pessoal, esses dias foram intensos. Chegamos ao fim. Muita informação, eu sei. Muito conteúdo. Eu espero que mesmo que você não vá se matricular na turma 9, você tenha aproveitado essas informações. Se você colocar tudo o que eu te ensinei aqui em prática, começar pelo alfabeto,
pode ter certeza que você vai encurtar e dar uma alta qualidade ao seu aprendizado do idioma árabe. Seja comigo, seja com quem for, tá? Mas você que quiser aproveitar o desconto, a surpresa e decidiu se matricular na minha turma 9 do curso de árabe moderno padrão, a gente se vê lá na plataforma. Beijos, kubulat, até a próxima. Ila liqa. G mais o AU, eu vou ter JU, e um G mais o IA, eu vou ter GI. Para um Aleph de 4, da mesma forma, o H inicial, vou pegar 3 quadradinho e seguindo reto aqui na pauta, H inicial. Foi Ibn Hayyan que desenvolveu novas técnicas de fabricação de perfumes, que incluem a destilação, a filtração e a evaporação. Inclusive, O K de Quênia medial, vamos supor, é igual o LAM, só que o K tem aquele tracinho em cima. e o LAM é só reto. É só reto e por exemplo, continua. E é diferente do Aleph, que o Aleph não se junta com a seguinte. Vai lá, Márcia. Certo, não. olha, Vai, desce. تحب يارا não, يارا تحبك لا de novo عد tá, botar mais luz aqui. Então vamos ver os Dama'ir al-Malikiya, os pronomes possessivos. Ai, despertador. Como eu falo tua cidade? Madi. Lipop, me dá aqui a tampinha da caneta. A cachorrinha pegou aqui a tampinha da caneta, que caiu. Dele? Não, a gente vai falar casas deles. Não, não tem nada a ver. Esquece isso, para não confundir muito. E terceira pessoa plural. Ana, ashra, não, umri. De novo. Tá. O Lipop, sai daqui. Ai. Sai daí. Ele escreveu Rua Cataba. Já temos aqui. O Lipop, para de fazer barulho aqui. Ai. Então nós vamos... Bem, então o árabe... Então, vou deixar para vocês... Quando você vai para o aeroporto, mata. Sai, passe fora. Eu falo fi, é em, né? Preposição fi. Eu fazendo F já como M. De novo, preposição fi. Preposição fi. Encaixar o Sudão antes da Síria. Al-Khutut al-Jawiya al-Sudaniya. Depois da Arábia Saudita e antes da Síria. É chegada a vez, diz o Sudão, Al-Khutut al-Jawiya. Vamos então falar da empresa nacional dos sudaneses? Al-Khutut al-Jawiya, Al-Khutut al-Jawiya, Al-Khutut al-Jawiya al-Sudaniya. Tô sem o microfone. Vão sair do script e vão voltar pro script, Cláudia. Vão sair do script e vão voltar pro script, Cláudia.